Good evening. Boa noite. About 35 years ago, Mais ou menos 35 anos atrás, my wife was in labor and we were about to have our first child. a esposa estava grávida, estava para dar à luz ao nosso primeiro filho. All of a sudden the doctor became very concerned De repente, o médico ficou bem preocupado and he started to panic. e ele entrou em pânico. And that's not a good sign, E isso não é um bom sinal, especially for a first-time father. especialmente para um pai de primeira viagem. The doctor called in another doctor. O médico chamou um outro médico. They began to talk. Começaram a conversar. He became very concerned as well. Esse também ficou muito preocupado. So they took my wife and they put her on a bed with wheels. Então eles pegaram minha esposa, colocaram ela numa cama com rodinhas. And they both ran off, pushing her down the hall to surgery. Eles saíram correndo com ela pelo corredor para a cirurgia. And the nurse came and told me, "You go wait in the waiting room." E a enfermeira veio e diz: você espere lá na sala de espera. I spent the next 10 or 15 minutes as the longest time of my life. Passei os próximos 15 minutos como o tempo mais longo de minha vida. I didn't know what was happening with my wife. Não tinha ideia do que acontecia com minha esposa. I didn't know if there's something wrong with my child. Não sabia se tinha algo errado com o nosso filho. I had no idea what was going on. Não tinha ideia do que estava acontecendo. I just knew that the doctors were very concerned. Só sabia que os médicos estavam muito preocupados. And as I walked up and down for those 10 or 15 minutes, Então, à medida que eu andava, ia e vinha nesses próximos 10, 15 minutos, all kinds of thoughts were going through my head. tudo quanto é pensamento passava pela minha mente. Then all of a sudden, Aí, de repente, at the end of the hall, I see a nurse come around the corner. lá no fundo do corredor, vejo uma enfermeira fazendo a curva. She's pushing an incubator. Ela está empurrando uma incubadora. She starts walking towards me, Ela vem na minha direção and she says to me, "Are you Mr. Goheen?" e ela perguntou: o senhor é o senhor Gorin? Well, I had to be. I was the only one there. Mas só podia ser eu era o único que estava lá. It was 3 o'clock in the morning. Era 3 da madrugada. I said, "Yes." Sim. And she said, "Good news. E ela falou: boa notícia, boas novas. Your wife is fine, Sua esposa está bem and here's your baby daughter. e aqui está sua filha. She is healthy as well." Ela está bem também. Can you imagine how I heard those words, good news? Dá para imaginar você ouvir, né? Tenho boas notícias. With all the turmoil going on inside of me, I hear these words, good news. Toda essa bagunça, essa ansiedade interior, eu escuto boas novas, boas notícias. And all of a sudden, I just relaxed and I knew it was fine. E pude relaxar e saber, está tudo ok. Now, why do I tell you that story? Por que estou contando essa história para vocês? Because there's a story that is very similar that took place in about 2 centuries before Christ. Porque é uma história similar que aconteceu 2 séculos antes de Cristo. It took place in a Greek city-state Aconteceu numa cidade-estado grega, where they spoke Greek. onde falavam grego. The wife was trying to have her child. A mulher estava para dar à luz, The midwife was trying to deliver that child. a parteira estava tentando ajudar, There were complications and difficulties. havia complicações e problemas. The husband was walking around in the living room waiting to see what would happen. O marido estava andando naquela sala de espera para ver o que aconteceria. And then the midwife breaks through into the living room Então essa parteira, ela entra nessa sala de estar, and says, "Good news. entra dizendo: boa notícia, Your baby has been born, you have a son, boa notícia, seu filho nasceu and your wife is fine." e sua esposa está bem.
But he spoke Greek and not English. Mas ele falava grego e não inglês. And so when he said good news, Quando ele falava boas novas, he said euangelion. euangelion. That is the Greek word for good news. Essa é a palavra grega para boas novas. And it is the exact same word that Jesus uses to open his public ministry. É a mesma palavra que Jesus usa para iniciar o seu ministério público. We read in Mark 1 Lemos em Marcos capítulo 1, that after John was put in prison, depois que João foi preso, Jesus begins his ministry in Galilee, Jesus inicia o ministério dele na Galileia, proclaiming the good news, proclamando as boas novas, the euangelion, o euangelion, the good news of God. as boas novas de Deus. The time has come, he said. O tempo chegou, ele diz. The kingdom of God has come near. O reino de Deus está próximo. Repent and believe the good news. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Believe the euangelion. Creiam no euangelion. Good news ought to affect us as something that enables us to go, oh, that really is good news. Essas boas novas devem nos impactar de maneira tal que a gente, respira fundo e diz, de fato, são boas novas. And so Jesus is expecting his listeners to hear him announcing good news. Jesus vê, ele tem a expectativa que seus ouvintes tenham essa imagem, ele vai pregar boas novas para nós. What is this good O news? que são essas boas novas? Well, God had promised from the very beginning that he would deal with sin, Desde o início, Deus prometera que lidaria com o pecado, that he would bring blessing and restore creational blessing to Israel. que ele traria a bênção da criação outra vez para Israel. But for Israel, a lot of history had taken place now between the prophets and their time. Mas para Israel, muito tempo tinha corrido agora, desde os profetas até essa época. One author says that the Jewish life was a boiling cauldron of eschatological expectation. Um autor diz que essa expectativa judaica era um caldeirão de expectativa escatológica fervendo. Everybody was looking for the coming of the kingdom. Todos estavam buscando, ansiando pela vinda do reino. There were many Jewish parties. Havia muitos partidos judaicos. They all disagreed about how the kingdom would come. Todos discordavam sobre a maneira que viria o reino. They all disagreed about whether there would be a Messiah or what kind of Messiah there would be. Discordavam se haveria um Messias e que tipo de Messias seria. They disagreed over how to live. Discordavam sobre como deveriam viver na prática. They were literally killing one another over differences about the coming of the kingdom. Estavam literalmente se matando por causa de diferenças sobre a vinda do reino. And in fact, they were counting down from Daniel the 70 weeks. E eles, na verdade, estavam contando a partir de Daniel aquelas 70 semanas. And they believed the kingdom was about to arrive around now. E eles criam que o reino estava para chegar mais ou menos por esse tempo. And so we know that there were a number of messianic movements 100 years on either side of Jesus. Havia uma série de movimentos messiânicos, 100 antes e 100 depois de Jesus. All of them announcing that the kingdom had arrived. Todos eles anunciando, o reino chegou. And that now God was coming back to Israel to act with finality. E agora Deus estava vindo para Israel para agir de modo derradeiro. But how did Israel understand that? Mas como Israel entendia isso? Israel had been oppressed by one world kingdom after another. Israel tinha sido oprimido por um reino mundial, um rei mundial, um atrás do outro. Babylon, Babilônia, Medo-Persia, Medo-Persa, Greece, Grécia and now Rome, e agora Roma, the worst of them all, o pior deles todos, who was shoving their heads down into the dirt. que estava empurrando a cabeça deles para dentro da terra. And as they were humiliated, they longed for God to act, E à medida que iam sendo humilhados, tinham essa ansiedade que Deus agisse,
to liberate them from their Roman oppressors. que Deus os libertasse de seus opressores romanos. God had acted once to liberate them from Egypt. Deus tinha agido uma vez já para libertá-los do Egito. And every one of their feasts celebrated that deliverance from Egypt. E cada uma de suas festas lembrava dessa libertação do Egito. And if God had done it once, E se Deus tinha feito isso uma vez, he could do it again. poderia fazê-lo outra vez. And so for them, the good news of the kingdom was the liberation of God. Então, para eles essas boas novas era a libertação vindo da parte de Deus. But as we're going to see, Mas como veremos, Jesus' meaning was very different than what they were expecting. o significado de Jesus era um bocado diferente do que eles mesmos esperavam. He announces the kingdom is already here. Ele anuncia que o reino já chegou. He says in Matthew 12:28, Ele diz em Mateus 12:28, if I cast out demons by the Spirit of God, se expulso demônios pelo poder de Deus, the kingdom of God has come upon you. o reino de Deus está entre vocês. In other words, if God is coming and is acting in power, Ou em outras palavras, se Deus está vindo e agindo com poder, if he's delivering human beings from evil, se Ele está libertando os seres do mal, then God's kingdom has arrived. significa que o reino de Deus está aí. If I heal disease, Se eu curo doenças, if I raise the dead, se eu ressuscito os mortos, if I forgive the sinners, se perdoa os pecadores, if I calm the creation that is under the curse, se eu acalmo a criação que está debaixo da maldição, if I make the lame to walk, se os coxos começam a andar, the blind to see, os cegos a enxergar, the deaf to hear, os surdos a ouvir, then God's power has broken into history então o poder de Deus irrompeu na história to heal humankind para curar a humanidade and the world from the power of evil. e o mundo do poder do mal. The kingdom has already come. O reino já está aqui. It's announced by Jesus' words. É anunciado pelas palavras de Jesus, It's demonstrated by his é deeds, demonstrado por suas ações and it's seen in his life. e é visto em sua vida. Good news, the kingdom has come. Boas novas, o reino já chegou. But the problem is, there was another part to the message. O problema é que eu vi uma segunda parte dessa mensagem. Rome still ran around the streets, ruling in oppression. Roma ainda andava pelas ruas e a opressão continuava. Most people remained blind, that were blind remained blind. Os cegos, a maioria deles continuava cego. There were still a lot of sick people, Muitos doentes ainda estavam lá. a lot of evil in the world. Muita maldade no mundo. And so it really didn't seem like the kingdom had arrived. Ou seja, não parecia que o reino já estava lá. And so about 2/3 of Jesus' teaching says the kingdom is not yet come. Então, 2/3 do ensino de Jesus diz que o reino ainda não chegou. The kingdom is a future reality. O reino é uma realidade futura. In Matthew 7:21, Em Mateus 7:21, Jesus speaks of entering into the kingdom after the final judgment. Jesus fala de entrar no reino depois do julgamento final. So the kingdom has arrived, Logo, o reino já chegou, but it's still future. mas ainda assim é futuro. Maybe in your seminary, Talvez em sua faculdade, seminário, like in mine, como no meu, in the 1980s, I heard this over and over again. nos anos 80 eu ouvi isso de novo e de novo. The kingdom has already come, O reino já chegou, but it's not yet here. mas ainda não está aqui. It's clear that that's the way the New Testament unfolds, the message of Jesus and the message of Paul. É claro que esse é o desenrolar do Novo Testamento, a mensagem de Jesus e de Paulo. But what my professors never told me Mas o que meus professores nunca me disseram was how strange that would have sounded to the ears of the disciples. quão estranho isso teria soado aos ouvidos dos discípulos. Let me try to illustrate for you. Deixa eu tentar ilustrar. Let's suppose my wife goes off to the airport to pick up my daughter. Digamos que minha esposa vai para o aeroporto para pegar minha filha. She drives to the Vancouver International Airport and comes back, Vai para o aeroporto internacional de Vancouver e volta. and my wife comes in, Minha esposa entra na casa. and I say to her, "Has Brielle arrived yet?" Pergunto, Brielle, nossa filha, já chegou? And she says, "Yes, she's already here, E ela diz, sim, ela já chegou. but she's not yet come."
mas ela ainda não veio. She's already here, but she's not yet come. Ela já está aqui, mas ainda não veio. What are you talking about? Sim, não estou entendendo nada. Either she's already here or she's not yet come. Ou ela chegou, ou ela não veio. Which is it? Qual delas? And this is what the disciples are hearing from Jesus. E é isso que os discípulos estão ouvindo de Jesus. The kingdom is broken into history and it's already here. O reino já irrompeu na história, já está aqui. But it's not yet here, it's a future Mas reality. não está aqui, é uma realidade futura. The disciples are thinking, Jesus, what are you talking about? E os discípulos pensam, Jesus, o que você está falando, cara? And we know, especially from Mark, but all the Gospels, that they are very confused. E nós vemos nos evangelhos que os discípulos, especialmente em Marcos, estão muito confusos. John even tells us that they did not understand until after the resurrection and the Spirit had been given. João, inclusive, nos diz que eles não entenderam até após a ressurreição, quando o Espírito é dado para eles. They're trying to make sense of the words and the teaching of Jesus. Estão tentando fazer sentido das palavras e das ações de Jesus. The kingdom is here, O reino está aí, but it's not yet arrived. mas ainda não chegou. Let me use a diagram that may help you with this. Deixa eu tentar usar um esquema que possa... And in fact, I would argue that this diagram will give you a very helpful lens for reading the New Testament. Quero argumentar que esse diagrama que eu vou usar aqui vai ajudar vocês como uma lente para entender o Novo Testamento. I've had many pastors tell me that these two diagrams opened up for them much of the Gospels and much of Paul's theology. Já muitas pessoas, pastores, falaram que esse diagrama, esse esqueminha ajudou eles a entender muito do Evangelho e dos ensinamentos de Paulo. This first diagram is the way that the Jewish rabbis living at Jesus' time understood history. Assim, esse diagrama inicial aqui é como os rabinos no tempo de Jesus entendiam a história. History had been divided up into the old age and the age to come. A história tinha sido dividida entre a era antiga e a era por vir, a era vindoura. The old age was dominated by sin and evil, O tempo antigo era pecado e morte e mal. death and the rule of Satan, Morte e o reinado de Satanás. sickness, pain, and oppression. Opressão, doença, All of sin and all of its effects. todo pecado e todos os efeitos. And the rabbis believed that this darkness of sin was getting darker and darker. E os rabinos pensavam que essa escuridão do pecado estava cada vez mais escura. And they believed that there was a time coming E eles criam que um tempo estava por vir. when the Messiah would break into history in the power of the Spirit, Que o Messias irromperia na história pelo poder do Espírito. and he would usher in the age to come. Ele traria esse tempo por vir, essa era vindoura. They compared it to a woman having birth pangs. E eles compararam isso com uma mulher com dores de parto. The pain of evil was getting greater and greater. A dor interna estava se tornando cada vez pior. But with the coming of the Messiah, Mas com a vinda do Messias, it would give birth to a new world. ela daria luz a um novo mundo. A world where the knowledge of God would cover the earth. Um mundo em que o conhecimento de Deus cobriria a terra. Where love and joy and justice and goodness would cover the earth. Em que amor, alegria, justiça, bondade cobriria a terra. Where humanity would be restored to God and to each other. Em que a humanidade seria restaurada And the para Deus e para uns aos outros. And the blessing and the shalom of God's creation would be restored. E a bênção e o shalom de Deus estaria presente e restaurando a criação. And so they were waiting for this coming Messiah. Então ansiavam, esperavam pela vinda do Messias. Now, can you picture with me if the disciples were thinking like this, Então, pense comigo, se os discípulos raciocinavam dessa maneira, the way all Jews were thinking, da maneira como todos os judeus pensavam, why they wondered what was going on. isso ajuda a entender, né, essa dúvida do que está acontecendo. If Jesus is the Messiah, Se Jesus é o Messias,
Why doesn't the knowledge of God cover the earth? Por que então esse conhecimento de Deus não está cobrindo a terra? Where's the shalom and the blessing and the love and the joy that's supposed to cover the earth? Onde está o shalom, o amor, a alegria de Deus que deve assim cobrir essa terra? What's going on? O que está acontecendo? I believe that Paul, when he came to understand Jesus was the Messiah, Creio que quando Paulo conseguiu entender que Jesus era o Messias, struggled with this for a long time. lutou com esse conceito por um bom tempo. We know that between the time of Paul's conversion and his public ministry, Sabemos que desde a conversão de Paulo até o ministério público dele, there was quite a long time, é um período razoável, maybe as long as 14 years. talvez 14 anos. And I believe he was struggling to come to terms with how the Old Testament was fulfilled in Christ. E creio que ele tinha essa luta interior. Como é que esse Antigo Testamento se cumpre em Jesus? And you'll notice that both Jesus and Paul used the language of the rabbis. E vocês vão perceber que tanto Jesus como Paulo usavam o linguajar dos rabinos. Both used the language of old age and age to come. Ambos usavam a noção de tempo antigo e tempo por vir, era vindoura. But as we start to read the Gospels, Quando começamos a ler os evangelhos and we start to read Paul's letters, e começamos a ler as cartas paulinas, we see a different picture begin to emerge. vemos um quadro diferente que começa a surgir. What we see is that with the coming of Jesus, indeed the age to come has arrived. Vemos que com a vinda de Jesus, de fato, esse tempo por vir já chegou. We see in this second picture Vemos nesse segundo quadro, an overlapping between the two ages. vemos que essas duas eras se sobrepõem. If we can get that picture up, I need it. Se vocês puderem colocar esse quadro aí na tela, tá aí, valeu. An overlapping between the old age Uma sobreposição entre a era antiga and the age to come. e o tempo por vir. The powers of sin and death and evil and Satan remain very much at work in the world. Os poderes do pecado, morte, mal e Satanás continuam atuando no mundo. But the power of the age to come in the kingdom of God has also broken into history. Mas o poder da obra renovadora do Espírito Santo também está atuando na história, Especially through the work of the Spirit. especialmente através da obra do Espírito. And Jesus tells us of the parable of the tares, the weeds. E Jesus nos conta a parábola do joio. The way on the one hand, this kingdom begins to produce fruit, De um lado, esse reino começa a produzir fruto, but the enemy remains very powerful and he also is sowing seeds. e o inimigo continua muito poderoso e também está semeando. And so we see an antithetical encounter between these two kingdoms. Então vemos esse encontro antitético entre esses dois reinos. The kingdom of darkness and the kingdom of Christ. O reino das trevas, da escuridão e o reino de Cristo. And so we live in this time between the first coming of Christ, Então vivemos entre a primeira vinda de Cristo, where he accomplished his salvation with his life, death, and resurrection, onde ele realiza a salvação por sua morte e ressurreição, and the return of Christ, e a volta de Cristo, when he will complete his work, quando terminará a sua obra. and the kingdom of God and the age to come will come fully. E o reino de Deus no futuro virá de maneira completa. I told you that my professors didn't tell me how odd the already not yet sounded. Eu falei para vocês que meus professores não me contaram como esse já e ainda não soava muito estranho na época. But most of them didn't tell me a second thing. Mas a maior parte deles também não me disse uma segunda coisa. Why is there this long period of overlap? Por que existe esse período enorme aí onde os dois se encontram? It's now lasted 2,000 years. Agora já é 2000 anos entre as flechas que a gente viu. And you can see on the diagram, I've offered an interpretation of that. Essa sobreposição nesse diagrama eu ofereço aí para vocês uma interpretação. This already not yet time period, Esse tempo do já e ainda não, according to the New Testament, de acordo com o Novo Testamento, is a time of gathering. é o tempo de ajuntar, de reunir. First of all, gathering in the Jews, Primeiro, ajuntar os judeus, reunir os judeus. and then eventually gathering in
the Gentiles. E depois disso, vai ser reunir ou ajuntar os gentios. Do you remember the parable of the banquet in Luke 14? Lembra a parábola do banquete de Lucas 14? The banquet of the kingdom is made ready. O banquete do reino foi preparado. The food is prepared and set on the table. A comida está pronta, está lá. And when a banquet is made ready, what do? E quando o banquete está pronto, o que você faz? When my wife says, supper, Quando minha esposa diz, jantar está servido, she means right now, ela quer dizer nesse momento, before the food gets cold. antes da comida esfriar. When the meal is prepared, you sit down and eat. Quando a comida está pronta, você senta e janta. But what happens in Luke 14? Mas o que acontece em Lucas 14? The banquet is prepared, O banquete está pronto, and then there's a long delay. e aí há uma demora impressionante. And during that delay, all the guests are gathered to the banquet table. E nessa demora, todos os convidados são ajuntados, são reunidos a essa mesa. There's a delay between the time the banquet's ready and the time that people sit down and enjoy it. Há um tempo entre quando o banquete está pronto até que as pessoas sentam e vão usufruir desse banquete. And what marks the period in between E o que marca esse período entre is gathering to the banquet. é esse ajuntamento, essa reunião para o banquete. I would suggest to you that this is an extremely important perspective on the New Testament. Gostaria de sugerir a vocês que essa é uma perspectiva muito importante do Novo Testamento. When I began to understand this, Quando eu comecei a entender isso, it started to reshape the way I read the New Testament. começou a reformatar, reformular a maneira com que eu lia o Novo Testamento. But I'm not the only one. Mas não sou o único. There was a period of 20 or 30 years in the 20th century Há um período aí de 20, 30 anos no século 20, where this perspective em que essa perspectiva began to reshape mission theology. começou a reformatar a teologia da missão. When people began to understand that this era is about mission, Quando o pessoal começou a entender que essa era é a era de missão, they began to see how central mission was to the biblical story. começaram a entender o quão central a missão é para a história. The person I first learned this from A primeira pessoa que me ensinou isso is a South American, é um personagem, uma pessoa da América do Sul, René Padilla. René Padilha. Maybe you know that name. Vocês devem conhecer esse nome. But his book, Between the Times, Seu livro, não sei bem qual é a tradução, Entre os Tempos, is a sustained argument for this, é um argumento prolongado sobre esse assunto, arguing for what many now see as central to the New Testament. argumentando o que muitos enxergam hoje como um ponto central do Novo Testamento. And so with the announcing of the kingdom, Então, quando é anunciado esse reino, that means the gathering must begin. significa que essa reunião precisa começar, esse ajuntamento. That's what the Jews expected. É isso que os judeus esperavam. If the kingdom's here, then Jesus is the Messiah, he must begin to gather Israel. Seu reino está aqui, Jesus é o Messias, então esse precisa começar a reunir Israel. And that's precisely what he does. E é exatamente isso que Jesus faz. Listen to this quote by Joachim Jeremias, Veja essa citação de Joachim Jeremias, a very significant German New Testament scholar. teólogo do Novo Testamento da Alemanha. And when I first read this quote, Quando eu primeiro li essa citação, I probably would have dismissed it if it hadn't come from such an important scholar. possivelmente teria descartado se não viesse de um estudioso tão renomado, Because he almost seems to overstate the porque case. parece que ele exagera. Here's what he says. Veja o que ele diz. The only significance of the whole of Jesus' activity O único significado de toda a atividade de Jesus is to gather an eschatological people of God. é reunir o povo escatológico de Deus. According to the prophets, when the Messiah would come and bring the kingdom, one of the first things he would do is gather Israel. De acordo com os profetas, a primeira coisa que Jesus faria quando viesse o Messias, quando viesse, seria reunir Israel. I invite you to take your concordance and look up the word gathering.
Eu sugiro a vocês que vocês peguem sua concordância e olhem a palavra reunir, ajuntar. and see how often it's used in the prophets. E verifique quantas vezes é usada nos profetas. One scholar comments that it permeates the prophets. Dos estudiosos diz que ela permeia os livros proféticos. And not only does it permeate the prophets, it permeates Israel's consciousness right up until the coming of E Jesus. não só os profetas, mas a consciência de Israel até a vinda de Jesus. And not only does it do that, it also permeates the Gospels. Mas não só isso, ela permeia os evangelhos. And yet he says it's been a very neglected theme in biblical theology. E mesmo assim, ele diz, é um tema que tem sido negligenciado na teologia. I believe he's right. Creio que ele está certo. The rabbis had many prayers around the time of Jesus praying for a gathering of God's people. Os rabinos tinham muitas orações pedindo por esse ajuntamento do povo de Deus. Oh God, bring in your kingdom Deus, traga o seu reino and gather your people from the four corners of the earth. e reúna o seu povo dos quatro cantos da terra. They were waiting, Israel was waiting Israel aguardava to be gathered. para ser reunido, ajuntado. But they also misunderstood that gathering. Mas eles também entenderam erroneamente essa reunião, esse ajuntamento. For the prophets, Pois os profetas, they were oriented to the other nations. os profetas estavam orientados para as outras nações. God would gather Israel, Deus reuniria Israel, make them be a light to the nations, torná-los luz para as nações, enable them to be a city on a hill. permitir que fosse uma cidade sobre o monte. This is the language of Isaiah. Essa é a linguagem de Isaías. And then all the nations would stream to Israel. Todas as nações então chegariam até Israel. The gathering of Israel meant that the gathering of the nations was not far behind. Ajuntar Israel significava que o ajuntamento, a reunião dos gentios viria em breve. But the Jews had forgotten that. Mas os judeus tinham esquecido essa parte. They had turned in on themselves. Eles tinham se voltado para dentro. Election and covenant was only about them. Eleição e aliança só tinha a ver com eles. They hated the Gentiles. Odiavam os gentios. One scholar says all Jews hated the Gentiles. It was only a matter of how much. Estudioso diz, todos odiavam os gentios. Só era uma questão do nível de ódio que tinham. They commented, one rabbi comments, that all Gentiles, their destiny is hell. Rabino comentava, o destino de todos os gentios é o inferno. Israel had forgotten their missional calling Israel tinha esquecido do seu chamado missional. and thought that God was only for them. E imaginado que Deus era só para eles mesmos. It seems like it's been a danger from the time of Abraham to us Parece que é um perigo desde Abraão até os dias de hoje. that God's people forget that they've been chosen not just for themselves, Que o povo de Deus esquece que foi escolhido não para si mesmo, but for the sake of the nations. mas em favor das nações. Blessed to be a blessing. Abençoado para ser bênção. And so as Jesus begins to gather a people, À medida que Jesus começa agora a reunir esse povo, he's not thinking like the rabbis and the Jews. ele não pensa como os rabinos e como os judeus, He's thinking like the prophets. ele pensa como os profetas. Listen to what Gerard Lofink says. Veja o que Gerhard Lofink pensa. That God had chosen and sanctified his people Que Deus escolheu e santificou o seu povo in order to make it a contrast society com o objetivo de fazer dele uma sociedade contraste in the midst of the other nations. em meio às outras nações. Was for Jesus Foi para Jesus the self-evident background of all his o actions. contexto autoevidente de todas as suas ações. In Jesus we see God's eschatological action Em Jesus vemos a ação escatológica de Deus, to restore and even establish his people de restaurar ou até mesmo restabelecer seu povo, in order to carry out definitively and irrevocably visando levar a termo definitiva e irrevogavelmente his plan of having a holy people seu plano de ter um povo santo in the midst of the nations. entre as nações.
In other words, Jesus is thinking in terms of the whole Old Testament story. Jesus está pensando em termos de toda a história do Antigo Testamento. And as he gathers that little community, E à medida que junta essa pequena comunidade, he's thinking in terms of Ezekiel, Zechariah, Jeremiah, and others. está pensando em Ezequiel, Zacarias, Jeremias e outros profetas. That this people would be gathered Esse povo seria reunido, and be a distinctive people in the midst of the nations. seria um povo diferente no meio das nações. And so, if you start to recognize the significance of this gathering theme, Então, quando você começa a reconhecer a importância desse tema de reunir, de ajuntar, you start to realize that all the themes that the rabbis were using permeate the Gospels. você começa a perceber que esses temas que os rabinos utilizavam permeiam os evangelhos. Note these three images of gathering. Veja essas três imagens de reunir. And if you've been reading your Gospels lately, you'll know that they permeate the Você Gospels. tem lido os evangelhos ultimamente, percebe que essa temática ela permeia os evangelhos. Gathering sheep into a pen. Reunir ovelhas no curral, no aprisco. Gathering guests to a banquet. Reunir convidados para um banquete. We just talked about that in Luke 14. Falamos isso de Lucas 14. Luke opens with this third image, gathering wheat into a barn. Lucas também abre com essa ideia de ajuntar trigo no celeiro. Gathering sheep, guests, and wheat. Reunir ovelhas, depois convidados e depois o trigo. This prophetic image Essa imagem profética now dominates the Gospels. agora domina os evangelhos. And we read that Jesus says this in Matthew 15:24. Vemos que Jesus agora diz isso em Mateus 15, 24. And this verse has troubled many who are interested in mission, E esse versículo tem incomodado muitos que estão interessados em missão. because it seems like Jesus isn't concerned for the Gentiles. Parece que Jesus não dá a mínima para os gentios. How can that be? Como assim? Is Jesus just as ethnocentric as all the other Jews? Será que Jesus é tão etnocêntrico como os outros judeus? Here's what Jesus É says. isso que Jesus diz. I was sent only to the lost sheep of Israel. Fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. His ministry is narrowed to gathering the lost sheep of Israel, like Zechariah had said. Seu ministério é muito estreito, muito focado. Reunir as ovelhas perdidas de Israel. Só isso, como Zacarias tinha dito. As well as Ezekiel Ezequiel também. and others. E outros. How can it be that Jesus is only interested in the Jews? Como é que Jesus pode se interessar apenas pelos judeus? And then again, E depois, when he sends out his disciples, he says, "Go only to the lost sheep of Israel." quando Jesus envia seus discípulos, também diz: vão apenas às ovelhas perdidas de Israel. 2 times in Matthew, my ministry and therefore your ministry is about Israel. 2 vezes em Mateus, o meu ministério e portanto o ministério também de vocês focado somente sobre Israel. Gathering the lost sheep of Israel. Reunir as ovelhas perdidas de Israel. But again, Jesus is thinking in terms of the prophets. Mas Jesus outra vez está pensando em termos dos profetas. In terms of the Old Testament prophets, first Israel must be gathered. De acordo com os profetas do Antigo Testamento, primeiro as ovelhas de Israel precisam ser reunidas. Then Israel must be given the Spirit and a new heart. Depois Israel precisa ser dado o Espírito para eles e um novo coração. They must be renewed to be a faithful people. Precisam ser renovados para ser um povo fiel. And only then E somente então could the nations be incorporated into the covenant. as nações gentias podem ser incorporadas dentro da aliança. Jesus is focused on Israel, Jesus está centralizado, focado sobre Israel, but he has a vision of all the nations. mas tem uma visão de todas as nações. And that's why in Matthew 28, E é por isso que em Mateus 28 he's going to send this gathered Israel to all the nations. vai enviar esse Israel reunido para todas as nações. And so not only does Jesus begin to gather this people, Então Jesus não só reúne seu povo, he begins to renew them. ele
passa a renová-los and to orient them to their missional calling, e passa a orientá-los para seu chamado missional, reminding them that the ethnocentrism of Israel was not the Old Testament, lembrando que o etnocentrismo de Israel não é o Antigo Testamento, forming the community he is gathering in a very different way than all the rest of Israel. formando a comunidade de Israel diferente do que todo Israel pensava. We could take many texts from the Gospels. Poderíamos pegar muitos textos dos evangelhos. I think, for example, of John 13, Por exemplo, João 13, as Jesus begins to wash the disciples' feet. onde Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. And they say, "You're not going to do me." Peter says, "You're not going to wash my feet." Pedro diz, sem chance. And Jesus says, "You don't understand what I'm doing." E Jesus diz, você não entende o que eu estou fazendo. I remember one time reading that and said, "Of course he understands what you're doing. Eu lembro que eu li isso uma vez e disse, claro que ele entende o que está fazendo. You're giving him a lesson in humility." Você está dando para ele uma lição de humildade. But then I drew back and said, maybe I better believe Jesus. Mas daí eu dei um passo para trás e disse, talvez seja melhor acreditar no que Jesus está dizendo. If he says you don't know what you're doing, then he doesn't understand what he's doing. Se Jesus diz, você não está entendendo, é porque ele não está entendendo mesmo. So what does that mean? Mas o que isso significa? Jesus is making a very clear statement. Jesus está fazendo uma afirmação muito clara. It's not just a moral lesson about being humble. Não é apenas uma moralzinha de ser humilde. Jesus is saying, this is what the Messiah does. Jesus está dizendo, é isso que o Messias faz. It's a matter of servant love. É uma questão de amor serviçal. And then he points to the cross. E aí ele aponta para a cruz. It's a matter of suffering love. É uma questão de um amor que sofre. It's a matter of giving yourself for the other. É uma questão de dar-se em favor do outro. This stood against everything that Israel believed. Isso ia contra tudo que Israel cria. The Messiah was to come and use violence and coercion to bring in the kingdom. O Messias deveria usar violência e coerção para trazer o reino. And Jesus says, no, it's through suffering love. Diz, não é desse jeito, é através de amor sacrificial. You don't understand that yet, Você ainda não entende, but when you're given the Spirit, you will. mas quando receber o Espírito, aí você vai entender. We could look at so much of Jesus' teaching against this background, Podíamos ler muitos ensinamentos de Jesus diante desse pano de fundo. but perhaps the most startling is the Sermon on the Mount in Matthew 5 through 7. Mas talvez o mais incrível é o Sermão do Monte, de Mateus 5 a 7. The more you understand about the background of Israel, Quanto mais entende o pano de fundo de Israel, the more you understand how Jesus is countering that. mais você entende como Jesus está desafiando. If a Roman soldier requires you to carry his load for a mile, which he could by law, Se um soldado romano exige que você carregue a mochila dele por 1 milha, o que ele podia fazer pela lei, you don't get angry and resist that Roman soldier. você não se irrita e não resiste à ordem dele. You love him and you carry his load 2 miles. Você o ama e carrega esse peso que ele tem por 2 milhas. If the Roman soldier comes up and slaps you across the cheek, Se um soldado romano vem e dá-lhe uma you don't grit pancada, your teeth and fight back. você não morde os dentes e tenta lutar de volta. You turn the other cheek. Você mostra o outro lado. You don't hate your enemy, you love them. Você não odeia seu inimigo, você o ama. And as he opens the Beatitudes, E quando ele abre as bem-aventuranças, he turns them on their head again and again. ele vira elas de ponta cabeça, repetidas vezes. You're longing for this, Você quer isso, but this is how it comes. mas é isso que você recebe. So very different than they expected. Muito diferente do que as pessoas imaginavam. And Jesus says, if you live this way, E Jesus diz, se você viver dessa maneira, you are going to be a light to the nations. você será luz para as nações. You are going to be a city on a hill. Será uma cidade sobre o monte. He says in Matthew 5:16, Diz lá em Mateus 5,16, Matthew 5:14, na verdade 5,14, you're the salt of the earth. sim, são o sal da terra. But if salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Se o sal perdeu o sabor, não serve para nada. But then in verse 14 he says, you are the light
of the world. Depois, vocês são a luz do mundo. You are a city on a hill that cannot be hidden. Vocês são uma cidade sobre um monte que não pode ser escondida. Any Jew listening to that knew exactly what Jesus was talking about. Qualquer judeu que escutasse isso sabia exatamente o que Jesus está falando. Isaiah 2 and Micah 5 Isaías 2 e Miqueias 5 that promised when Israel was gathered and restored, they would be a light on the mountain. Quando Israel fosse reunido e restaurado, eles seriam uma luz sobre o monte. And the nations would be gathered to E that as light. nações iam correr para eles. And so Lofink comments on these verses. Lofink, esse teólogo, comenta sobre esse texto. The images of light and city refer to the eschatological Jerusalem, As imagens de luz e cidade se referem a Jerusalém escatológica, which the prophets foretell will one day be raised above all mountains a qual os profetas predisseram que um dia será elevada sobre as montanhas and illumine the nations with its light. e iluminará as nações com sua luz. And now he tells this little band of disciples, E agora ele diz para esse grupo pequeno de discípulos: you are the gathered Israel, called to be a light to the nations. vocês são esse Israel reunido, chamado para ser luz para as nações. And his teaching begins to form them so they will live that way. E esse ensino passa a formá-los, a moldá-los para que eles possam ser exatamente isso. But he renews them not only through his teaching, Mas Jesus os renova não só pelo seu ensino, but primarily through the most important events that have ever taken place in history. mas pelos acontecimentos mais importantes de toda a história. I'm thinking here of the death and the resurrection of Jesus Christ. Estou pensando aqui na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. The death of Christ, he took the whole of evil upon himself, Na morte, Jesus pega todo o mal sobre si mesmo. and he carried it into the grave. E ele levou ele para o túmulo. And then when he rose from the dead, Quando ele ressuscita dos mortos, he inaugurated the age to come. ele inaugurou a era vindoura. The death of Jesus meant the end of the old age. A morte de Jesus significa a morte da era antiga. The resurrection of Jesus meant the kingdom of God and the age to come had arrived. A ressurreição significa agora esse novo reino chegou. And now with that small band of disciples could enter into the age to come, Agora esse pequeno grupo de discípulos pode entrar nessa era vindoura, the resurrection life, a vida ressurreta, the kingdom of God. o reino de Deus. And so God then pours out his Spirit, Agora Deus derrama o seu espírito. that same Spirit that equipped him to make known the kingdom. Esse mesmo espírito que o capacitou a tornar o reino conhecido. And now with the giving of the Spirit, Agora com o derramamento do espírito, they could begin to experience the salvation of the age to come. eles podem experimentar a salvação da era vindoura. Now they could be renewed to Agora- carry out their mission. Agora eles podem ser renovados para continuar para realizar a sua missão. God had promised in the covenant, Deus tinha prometido na aliança remember, to Abraham, para Abraão, lembra? that he would deal with sin Que ele lidaria com o pecado, and that he would restore blessing. que ele restauraria a bênção. But the way he wanted to bless Israel was through the law. Mas a maneira que ele queria abençoar Israel era por meio da lei. But the law could not accomplish that task. Mas a lei não conseguia realizar essa função. And so as Paul says in Romans 8, É isso que Paulo diz em Romanos 8. Jesus did in his death what the law was unable to accomplish. Jesus realizou em sua morte o que a lei não conseguia fazer. And now with the gift of the Spirit, E agora com o derramamento, com o dom do Espírito, that law has been written on our hearts. essa lei está escrita em nossos corações. And now those who walk according to the Spirit Aqueles que agora andam segundo o Espírito can live in ways that the law could never equip them to live. podem viver agora de maneira como a lei nunca podia fazer. In the death and resurrection of Jesus E a morte e ressurreição de Jesus and the gift of the Spirit, e a oferta do Espírito Santo, the renewal of Israel, a renovação de Israel, but not only Israel, mas não só de Israel, the renewal of all peoples, a renovação de todos os povos, people from every nation, povos de todas as nações, could be renewed.
eles podem ser renovados. But not only people from all nations. Mas também não só pessoas de todas as nações. According to Romans 8, De acordo com Romanos 8, the whole non-human creation is groaning, waiting to be included in this salvation. toda a criação não humana, ela anseia por essa renovação de toda a criação. Jesus has accomplished a full salvation, Jesus realizou uma salvação completa, just like the prophets had promised. exatamente como os profetas tinham predito. But there was a third thing that he had promised in the covenant. Mas houve uma terceira coisa prometida na aliança. Deal with sin, restore blessing, and now that had been done. Ele ia lidar com o pecado, restaurar a bênção, e essas duas tinham se cumprido. The third thing was that blessing would be given to all A nations. terceira coisa é que essa bênção agora seria dada para todas as nações. Right now, only gathered Israel, small gathered Israel, participated in that blessing. Até agora, somente esse pequeno Israel reunido participava dessa bênção. So here's what we see in the Gospels. Então, é o que nós vemos nos evangelhos. Jesus gathers the lost sheep of Israel. Jesus reúne as ovelhas perdidas de Israel. He renews them and forms them to be a light. Ele os renova e forma eles para serem luz. And now he takes that people E agora ele pega esse povo and he sends them to the nations. e os envia para as nações. All the ends of the Gospels end with this sending. Todos os evangelhos terminam com o envio. Matthew 28 has been called the Great Commission, Mateus 28 é chamado a grande comissão, where this small community is sent to make disciples. em que essa pequena comunidade é enviada para fazer discípulos. In Luke 24, they're sent to proclaim forgiveness to all the nations. Em Lucas 24, devem proclamar o arrependimento para perdão dos pecados. Now, most of us have become very comfortable with these verses. A maioria de nós nos tornamos muito confortáveis, à vontade com esses versículos. Of course, they're being sent to the nations. Obviamente estão sendo enviados para as nações. This is what we've always been taught. Sempre fomos ensinados isso. Try to think like a Jew for a moment. Tente pensar como um judeu por um instante. Try to listen to the prophets again. Tente ouvir os profetas mais uma vez. The key word in the prophets was come. A palavra-chave nos profetas é vir. The nations would come to Israel. As nações virão a Israel. The direction was toward Jerusalem. A direção era para Jerusalém. But now Jesus is sending them out from Jerusalem. Mas agora Jesus está os enviando a partir de Jerusalém. Instead of the nations coming to Israel, Ao invés das nações virem para Israel, now gathered Israel is being sent to the nations. agora esse Israel reunido está sendo enviado para as nações. Instead of Israel being a political people on one geographical location, Em vez de Israel ser uma nação política localizada num ponto geográfico, they're sent to establish communities in every part of the world. são enviados para estabelecer comunidades em todas as partes do mundo. Johannes Blau calls this the great change of direction. Johannes Blau chama isso de a grande mudança de direção. There was a great change of direction that was probably very confusing for the Jews. Houve uma grande mudança de direção que possivelmente trouxe muita confusão para os judeus. Some scholars believe Alguns estudiosos creem that the reason that the apostles remained in Jerusalem for the first 8 chapters of Acts que o motivo pelo qual os apóstolos permaneceram em Jerusalém pelos primeiros 8 capítulos de Atos, because they still had this Old Testament vision. que eles ainda tinham essa visão do Antigo Testamento. They're waiting for the nations to come to Jerusalem. Estão esperando que as nações venham a eles. I don't believe that, Não creio nisso. but the fact that someone could make that argument shows how this vision was so different from what Jesus' vision was. Não creio nisso, mas isso mostra como as pessoas ainda criam, como elas podiam pensar tão diferente do que Jesus pensava. The book of Luke addresses this very clearly. O livro de Lucas fala disso de uma maneira muito clara. Luke is very aware that for Isaiah and many others, Jerusalem was the center of the earth. Lucas está muito claro que pro profeta Isaías e outros, Jerusalém é o centro do mundo.
And they believe the prophets saw a pilgrimage to Jerusalem. Eles vêm nessa jornada, nessa peregrinação das nações a Israel, a Jerusalém. But the way Luke structures his two books, Mas a maneira com que Lucas estrutura seus dois livros, chapter 1 is the Gospel of Luke. first book? Chapter 1. Yeah. Então, capítulo 1, o livro 1 é o Evangelho, The book of Acts is chapter 2. e capítulo 2 é o livro de Atos. Sometimes we lose this because we have John in our canon in between. E às vezes nós perdemos essa continuidade porque nós temos João inseridos no meio lá. But it was meant to be read as one story. Mas deveria ser lido como uma história. Luke into Acts. Leia Lucas e já continua com Atos. And he structures this book geographically. E ele estrutura esse livro geograficamente. Luke is structured into 3 sections. Lucas é estruturado em 3 seções. Section 1, Jesus is in Galilee. Primeiro, Jesus na Galileia. Section 2, which is unique to Luke, Seção 2, que é singular a Lucas. is a long journey from Galilee down to Jerusalem. É uma jornada longa da Galileia para Jerusalém. And the third section from 19 to the end, E a terceira seção do capítulo 19 até o fim it's in Jerusalem. ocorre em Jerusalém. Galilee, journey, Jerusalem. Galileia, peregrinação, jornada, Jerusalém. Then the main events take place in Jerusalem. E ali em Jerusalém acontecem os acontecimentos ou os eventos principais. His death, his resurrection, his exaltation, the gift of the Spirit. Morte, ressurreição, exaltação e a vinda do Espírito. Then the book of Acts moves in the exact opposite direction. E o livro de Atos agora se movimenta na direção contrária. In Acts 1:8, Jesus tells his disciples, Em Atos 1:8, Jesus diz para os seus discípulos: "You'll be my witnesses beginning in Jerusalem, Vocês serão minhas testemunhas, iniciando aqui em Jerusalém. then to Judea, the next province, Depois a próxima província, estado, que era a Judéia. and then to Samaria, the one right above, Samaria, o estado acima. and then to the ends of the earth." Depois aos confins da terra. And then the book of Acts unfolds. Depois o livro de Atos se desenrola. Jerusalem, Judea, Samaria, and throughout Asia Minor on to Rome. Jerusalém, Judéia, Samaria e por meio de To Rome. Ends in Rome. Yeah. por meio dos gentios vai chegar até Roma, da Ásia Menor até Roma. Luke moves to Jerusalem. Acts moves away from Jerusalem. Lucas, o evangelho se move para Jerusalém e Atos de Jerusalém adiante. This is the great change of direction. Essa é a grande mudança de direção. And it begins to change the very way God's people look. E começa a mudar a maneira como o povo de Deus enxerga as coisas. They're no longer an ethnic people and a geographical people. Eles não são mais um povo étnico geográfico. There's soon going to be communities scattered all over the world. Logo vai haver comunidades espalhadas por todo o mundo. And the book of Acts tells this story. E o livro de Atos conta essa história. A story of how God completes his mission by gathering in the nations. Como Deus completa sua missão reunindo as nações. Acts 1 opens Atos 1 inicia, in verse 6 no versículo 6, with a very interesting question. tem uma pergunta muito interessante. Sometimes when I'm teaching biblical theology to my students, Às vezes, quando eu ensino teologia bíblica para os meus alunos, I'll read Acts 1:6 leio Atos 1:6 and I'll ask them, does this verse make all the sense in the world to you? Será que esse versículo faz sentido para vocês? If you don't understand this question, then you're missing how the story is unfolding. Se você não entender essa pergunta, você não entende como a história se desenrola. And we got to go back and start again. Aí é melhor começar de novo. But if you understand why the disciples ask this question, Mas se você entende por que os discípulos fazem essa pergunta, then you're reading the story rightly. você está lendo a história corretamente. Jesus says, "Are you going to restore the kingdom to Israel?" Os discípulos perguntam: você vai restaurar o reino a Israel? This is the language of Israel being gathered and renewed and receiving the kingdom. Essa é a linguagem de Israel sendo
reunido e renovado, né, para o reino. It's like they said, we didn't understand what you were doing before. É como se dissessem, não estávamos entendendo o que você estava fazendo. Maybe we still don't fully understand. Talvez ainda não entendemos completamente. But you're resurrected. Mas você ressuscitou, You're talking about the kingdom. está falando do reino And you've promised the Spirit. e prometeu o Espírito. And according to the prophets, resurrection, Spirit, and kingdom mean the end has come. E de acordo com os profetas, ressurreição, reino e o Espírito significa que o fim chegou. So now you're going to restore the kingdom to Israel, right? Então, agora você vai restaurar o reino de Israel, é isso? Right? É isso? I'm sure they're expecting him to say, of course. Tenho certeza que eles contavam que a resposta de Jesus seria, claro, é óbvio. But his answer in verses 7 and 8 is very interesting. Mas a resposta de Jesus nos versículos 7 e 8 é muito interessante. And scholars differ on how to interpret this. E os estudiosos têm diferentes visões sobre como devem ser interpretados. It's a very important decision you make here in how you interpret this answer. É muito importante como você agora interpreta essa resposta. Here are the two ways. São as duas formas. The first way is this. Primeira, The disciples say, now you're going to restore the kingdom to ethnic Israel, right? agora você vai restaurar o reino ao Israel étnico, certo? And Jesus says, wrong question. E Jesus põe a mão na cabeça e diz, pergunta errada. Forget your question. Esqueça essa pergunta. You're going to be my witnesses. Vocês vão ser minhas testemunhas. That's what a lot of biblical scholars believe Jesus is doing. Muitos estudiosos bíblicos acham que Jesus está fazendo precisamente isso. He's not answering their question. Jesus não responde sua pergunta. He's telling them, forget your ethnocentric agenda. Jesus está dizendo, esqueçam a sua agenda etnocêntrica. Your mission is what matters. O que interessa é sua missão. I don't believe that. Pessoalmente não creio nisso. I side with the other scholars who believe that Jesus is answering their question. Eu estou do lado dos outros estudiosos que acham que Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos. He's saying, yes, Jesus está dizendo sim, but I'm going to do it in a way very different than you expect. mas vamos fazê-lo de uma maneira muito diferente do que vocês esperam. Yes, I'm going to restore the kingdom to Israel. Sim, vou restaurar o reino a Israel. And then to the nations. E depois as nações. But I'm going to do it in a way that differs from all of your expectations. Mas vou fazer de uma maneira que é bem diferente do que a expectativa de vocês. I'm going to do it by sending you to the nations. Vou fazê-lo ao enviar vocês para as nações. And through the weakness of your witness, E pela fraqueza, do seu testemunho, the weakness of your words and your deeds and your life, a fraqueza de suas palavras, de suas ações e de sua vida, the power of God will be seen to bring the kingdom. o poder de Deus será visto trazendo o reino. And so there are four parts to Jesus' answer. Então Jesus responde aí 4 partes nessa resposta de Jesus. The first is Primeira. that the already not yet will continue. Jesus está dizendo que esse já ainda não vai continuar. Let's return to my older diagram. Vamos retornar ao meu antigo diagrama. In that diagram now, you notice a little bit of a difference. Você está vendo uma pequena diferença aí. It's in the death and the resurrection of Jesus, É na morte e na ressurreição de Jesus, represented by the cross and the arrow. representado pela cruz e pela flecha, pela seta. Through the death and resurrection of Jesus, the age to come has arrived. Pela morte e ressurreição de Jesus, esse tempo por vir iniciou. And it waits the return of Jesus. E ele aguarda agora o retorno de Jesus. He's saying the already not yet that I announced in the Gospels, that is going to continue. It's not for you to know when the end will come. Jesus está dizendo, o já e ainda não vai continuar, e não compete a vocês saber quando eu vou retornar. It's not for you to know the time when I'll return and complete my work. Não é da sua conta saber quando eu vou retornar para completar a obra. But the second answer, part of the answer is this, Mas a segunda parte da resposta é essa. that the Holy Spirit is going to give you new life. O Espírito Santo dará nova vida a vocês. Wait, and I'm going to give you the gift of the Spirit. Esperem, porque eu vou dar para vocês o dom do Espírito Santo. Paul speaks of the Spirit as being given as a gift.
Paulo fala que o Espírito é dado como oferta, como presente, that brings the salvation of the end que times. traz a salvação dos últimos tempos. He speaks of it as a deposit on the full payment that is coming. Ele fala como um depósito do pagamento completo que virá. He speaks about it as the first fruits of the full harvest that is coming. Ele fala das primícias de toda a colheita que vem em seguida. But my favorite image comes from Hebrews 6, Mas minha imagem preferida vem de Hebreus 6, where it says that God's people have a foretaste of this salvation. onde fala que o povo de Deus tem um antegozo do que virá. I want you to think about a foretaste for a minute. Think about a foretaste for a minute. Ok, vamos pensar agora nesse aperitivo que nós vamos ter. Imagine that I come home and I'm very hungry, Imagina que eu volto para casa, estou com muita fome, and I walk into my house and I smell Marnie's spaghetti cooking. e eu entro na casa e começo a cheirar que a minha esposa Marnie está, cozinhando um espaguete daquele que eu gosto. She makes the best spaghetti in the world. Ela faz o melhor espaguete do mundo. And don't argue with me. E não tente argumentar comigo. And I smell that spaghetti, E eu cheiro, esse aroma do espaguete. and I walk over to the stove. Walk over to the stove, E eu vou para o fogão and I take off the top, e tiro a tampa da panela and I reach in with a fork, e pego o garfo, make sure my kids aren't looking, faço questão de que meus filhos não estejam olhando and then I take a bite, e experimento. and I put the pot back on. Ponho a tampa de volta. Have I had supper? Já jantei? Yes or no? Sim ou não? That's what most people answer, É o que a maior parte das pessoas responde. and that's right. E está correto. But it's also wrong. Mas também está errado. Because yes, I have had supper. Sim, porque já jantei. What else do you think I ate? O que você acha que eu comi? I ate supper ahead of time. Eu comi o jantar antes do tempo. So they're both right. Então, ambos estão corretos. Yes, I've had supper. Sim, eu tive o jantar. But no, I haven't had supper. Mas também não tive o jantar. I've tasted supper, Sim, eu experimentei. but the full supper's coming. Mas o jantar completo ainda vem. And the foretaste means that we've begun to taste salvation. E esse aperitivo, esse antegozo, significa começamos a experimentar a salvação. The salvation of the age to come has been given and we are actually tasting it. A salvação da era vindoura já veio e nós de fato já estamos experimentando do que se trata. We're not just sniffing it. Não estamos só cheirando, We actually taste it and enjoy it. já experimentamos e gostamos. But the full meal is coming when Christ returns, the banquet of the kingdom. Mas a refeição completa vem quando Jesus voltar, o banquete do reino. But why have we been given a foretaste? Mas por que recebemos esse aperitivo? Jesus says, I'm going to give you my spirit so that you will be my witnesses. Jesus diz, vou dar o Espírito para vocês para que vocês sejam minhas testemunhas. So you will point to me as the source of this salvation. Para que vocês apontem para mim como a fonte dessa salvação. And as we read the book of Acts, E à medida que lemos o livro de Atos, we see that witness is first of all the witness of their lives. vemos que primeiro é o testemunho de suas vidas. Then it is the witness of their words. Depois é o testemunho de suas palavras. Then it is the witness of their deeds. Depois é o testemunho de suas ações. All of that points to the coming of the kingdom. Tudo isso aponta para a vinda do reino. The church is called to be a preview of the coming kingdom. A igreja é chamada para ser esse anteceder, ou quase que o aperitivo do reino que vem depois. Think of the illustration of a movie trailer. Então pensa de um trailer, de um filme. A movie trailer is actual footage of the film Então um trailer apresenta de fato um pequeno enredo da história, that points to what is coming in the future. que está apontando para o que vem no futuro. The church is like a kingdom trailer, A igreja é como um trailer do reino, living in a way that points to what is coming when the new earth comes. vivendo de maneira que está apontando para o que acontece quando vem o novo tempo. When the new creation arrives, the knowledge of God will cover the earth. Quando vem a nova criação, quando o conhecimento de Deus cobrir a terra. So we live with the knowledge of God now. De modo que vivemos com o conhecimento de Deus agora. Love, joy, justice, and more.
amor, alegria, justiça e muito mais. That's what comes at the end. É isso que vem no final. And so we're a trailer of that, pointing to that right now. Então somos um trailer disso, apontando para o que vem pela frente. And Jesus says, this witness will begin in Jerusalem. E Jesus diz, esse testemunho inicia em Jerusalém. It will begin with a gathering of Israel. Começa com ajuntamento, com a reunião de Israel. And that's exactly what happens for the first 6 chapters. E é exatamente isso que acontece nos primeiros 6 capítulos de And Atos. then gradually it will move out. E depois, aos poucos, vai se movendo para fora. And then it will finally begin to gather in the E Gentiles. finalmente vamos começar agora a reunir os gentios. And that's what begins to happen with Paul's ministry. E isso começa a acontecer com o ministério de Paulo. The Spirit is given in Acts 2. O Espírito é dado em Atos 2. And at the very end of Acts 2, we're told about the community that is formed by the Spirit. E no final de Atos 2, lemos sobre a comunidade que é formada pelo Espírito. And he says, this is what the gathered, restored Jerusalem and people of God should look like. E ali diz, isso é o que esse Israel reunido, restaurado, renovado, deve parecer para vocês. First of all, Primeiro, they're devoted to the Word of God, to fellowship, to the Lord's Supper, and to prayer. então tem devoção à palavra, à comunhão, à ceia do Senhor e à oração. These are the means by which the new life of the Spirit comes to this community. Esses são os meios pelos quais a nova vida do Espírito vem para essa comunidade. Secondly, they manifest an attractive life in the midst of the community. Eles manifestam uma vida atraente no meio da comunidade. Power, justice, generosity, joy. Poder, justiça, generosidade, alegria. And we hear at the end that the Lord adds to their number. E vemos no final que o Senhor acrescenta ao número dos salvos. I'd like to carry you right through the rest of the story of Acts, Gostaria de passar pelo livro de Atos, but I have to finish quickly. mas eu tenho que, tá chegando na hora. So let me summarize the book of Acts with one slide. Então, deixa eu tentar resumir o livro de Atos com um slide. A man named Roland Allen asked, how was the mission in Acts carried out? Um senhor chamado Roland Allen perguntou como que a missão se desenrola em Atos. Why did the church grow so quickly? Por que a igreja crescia tão rapidamente? He says, what you see is 3 things. Ele diz, o que vemos são 3 coisas. The most important thing is the attractive life of the community. Primeira coisa mais importante é a vida atraente da comunidade. A community living in a very different way than their neighbors. Uma comunidade que vive de modo muito diferente do que seus vizinhos. Living with radical generosity and joy. Vivendo com uma generosidade radical e também alegria. Living with radical justice and compassion. Vivendo com uma compaixão e justiça radical. And people are drawn to that life, we see. E as pessoas são atraídas para essa vida. But the second thing is equally important. A segunda também é importante. And that is the spontaneous evangelism by common members of the church. É o evangelismo espontâneo pelos membros comuns da igreja. That is, their words pointed to Ou Jesus. seja, suas palavras apontavam para Jesus. They spoke the gospel as well as lived it. Eles falavam o evangelho e também o viviam. Their words were explanations of why their lives had changed. As suas palavras explicavam por que suas vidas estavam And transformadas. so they shared the good news of Jesus. Então compartilhavam essas boas novas de Jesus. But the third thing that dominates the book of Mas Acts a terceira ideia que domina o livro de Atos is the planting of more communities like this. é a plantação de novas comunidades como essa. Paul would go through Asia Minor, Paulo então viajava pela Ásia Menor, and he'd stay in a town only for a very short time, ficava pouco tempo em determinada cidade, and he would establish a church there, estabelecia uma igreja and then he would basically say to them, now you are the mission in this place. e basicamente dizia, agora vocês são a missão nesse local. And he would go on to the next E city, ele ia adiante para outra cidade, plant another church, plantava outra igreja and say, now you are the mission in this place, and he'd go on from there. e dizia, agora vocês são a missão nesse local e ia adiante. I don't know if Paul ever said, you're the mission in this place. Não sei se Paulo sequer um dia falou, vocês são a missão desse lugar. Probably didn't quite use those words, Talvez não usasse essas palavras, but he probably said something like that. mas possivelmente disse algo parecido. And the reason I use those words E a razão pela qual eu uso essas palavras, is because that's exactly what an Indian bishop used to do.
Porque é exatamente o que um bispo indiano costumava fazer. In India, he would go throughout India planting churches. Ele percorria a Índia plantando igrejas. And after he had planted the church, Depois que plantava a igreja, he'd gather the small group into the middle of the city. ele reunia esse pequeno grupo no meio da cidade. And there would often be Hindus and Muslims standing all around as this took place. E muitas vezes tinha muçulmanos e hindus parados ao redor deles vendo isso acontecer. And he'd ask them to put their hands on their heads. Ele pedia então que colocassem suas mãos sobre a cabeça. If there's any pastors here, I dare you to do this. Se tem algum pastor aqui, eu te desafio a fazê-lo. He'd have them put their hands on their heads in the middle of the town square Então, no meio da praça central, pedia que colocasse as mãos sobre a cabeça. and say, "Woe to me if I don't preach the gospel of Christ." Ai de mim, se eu não pregar o evangelho de Cristo. And then he would raise his hands in blessing, Então, levantava suas mãos para abençoar and he'd say, "Now you are the mission in this e place. dizia: vocês são a missão nesse local. May the Lord bless you in your mission." Que o Senhor os abençoe em sua missão. And he would move on. E adiante. Paul did something like that. Paulo fazia algo parecido. And so now these communities are being established all over, Então, agora essas comunidades estão sendo estabelecidas em todo lugar. and Acts says it's supposed to move to the ends of the earth. E Atos diz que deve ir pelos confins da terra. I'm not sure if the ends of the earth is Curitiba Não sei se os confins da terra é Curitiba or Vancouver, ou Vancouver, but maybe one of those is the ends of the earth. mas talvez uma delas seja os confins da terra. But it wasn't Rome. Mas não era Roma. And that's where the book of Acts ends. E o livro de Atos termina ali. Have any of you been reading the book of Acts lately? Algum aí andou lendo o livro de Atos ultimamente? Luke is one of the best storytellers in the Bible. Lucas é um dos melhores contadores de história da Bíblia. The way he unfolds the history in the book of Acts is absolutely spellbinding. Então é incrível como ele conta, o desenrolar da história em Atos. I remember reading it for the first time and I couldn't stop. Eu lembro que quando li a primeira vez não conseguia parar. But have you ever noticed what a bad ending there seems to be? Mas já percebeu como o final é catastrófico? It doesn't seem to end by bringing everything together. Ele não amarra o saco no final. Our questions aren't answered. As perguntas não são respondidas. It ends so abruptly that you're saying, where's the ending? Termina de maneira tão abrupta que você diz: cara, cadê o final? The gospel has reached Rome, but it hasn't reached the ends of the earth. O evangelho chegou a Roma, mas não chegou até os confins da terra. And maybe you want to know what happened to Paul. E talvez você queira saber o que aconteceu com Paulo. It's a very frustrating ending. É um final muito frustrante. And scholars have noticed this. E os estudiosos perceberam isso. And so they argue about why Luke, the best storyteller in the Bible, has such a lousy ending to the book of Acts. E eles ficam agora discutindo por que Lucas, que é o melhor contador de história da Bíblia, termina de uma maneira tão ruim o livro. Some of them say Luke planned on writing book 3. Alguns dizem, talvez Lucas pensasse em escrever o terceiro volume. Some say the ending has been lost. Alguns dizem que o final foi perdido. Some say Luke doesn't know what happened to Paul. E talvez Lucas nem soubesse o que acontecesse, And many o que reasons aconteceu com Paulo. Many reasons are given. E muitas razões são dadas. But the reason I believe, Mas a razão que eu creio, along with many others, juntamente com muitos outros, is that Luke does this on purpose. que Lucas o faz de propósito. He employs a literary technique that was common at the time. Ele emprega uma técnica literária comum a seus dias. At the end of the story, No final da história, he leaves you with a sense that the story is not finished, ele dá aquele senso pra gente que a história ainda não terminou. to invite the reader into the story. Para convidar o leitor para dentro desse relato. The story has not ended yet. A história ainda não terminou. The gospel's not reached Curitiba. O evangelho ainda não chegou a Curitiba. Therefore, come and be part of this story Portanto, venha e faça parte da história until Christ returns. até que Cristo retorne. And so the book of Acts ends with an invitation to everybody who reads it right up until today. Então o livro de Atos termina a história com um convite para todo mundo, até hoje, que lê esse livro. Come be part of this mission. Venha ser parte dessa missão. And so our mission today, Logo, a nossa missão hoje, I can summarize it with 3 phrases. posso resumir em 3 frases.
is to continue the mission of Israel to be a light to the nations, Continuar a missão de Israel de ser luz para as nações. to continue the mission of Jesus Continuar a missão de Jesus, to make known the kingdom, tornar o reino conhecido. and to continue the mission of the early church E continuar a missão da igreja primitiva, to be a witness to Jesus. ser uma testemunha acerca de Jesus. This is how the story unfolds. Esse é o desenrolar da história. Israel is a light to the nations, Israel é luz para as nações. Jesus making known the kingdom, Jesus torna conhecido o reino. the early church witnessing to Jesus, A igreja primitiva testemunha acerca de Jesus. and that story continues with us E essa história continua conosco until Christ returns. até o retorno de Jesus. And when Christ returns, the kingdom will come fully. E quando Jesus retornar, o reino estará aqui na íntegra. Then our mission will be over. Aí a nossa missão terminou. Then it just won't be blessed. Then it won't be blessed to be a blessing. Then it won't be blessed to be a blessing. Nesse momento não seremos abençoados para abençoar, It will just be that we are blessed. será somente bênção para nós. Okay, we'll finish there.